Muito bem, agora nós vamos falar do princípio da legalidade. Olha só, o Brasil é um Estado democrático de direito. Esse é o nosso regime político ou regime de governo. Estado democrático é o Estado em que impera a vontade da lei. Então, no Estado democrático, a vontade que manda não é a vontade do governante, é a vontade da lei. E veja que nós somos um Estado democrático de direito. Por quê? Todo o poder é do povo. E o povo exerce esse poder de forma direta ou indireta. As leis, dessa forma, para serem legítimas, precisam ser elaboradas por representantes do povo. Ora, se no Estado democrático de direito o que vigora é o império da lei, nós temos então uma decorrência lógica à ideia do princípio da legalidade, que nada mais é da necessidade de observância da lei. As condutas humanas, sejam as dos particulares, sejam da administração pública, devem obedecer ao comando legal. Na Constituição Federal, nós podemos falar da legalidade comum, da legalidade administrativa, da legalidade penal, da legalidade tributária, e eu vou fazer uma abordagem geral do princípio da legalidade. Vou começar com a legalidade comum, ou também chamada de aplicável ao particular, aplicável à nossa vida do cidadão comum. O artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Primeiro, ao particular, nós temos a ideia de que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíba. Tudo o que a lei não proíba. Ora, se o particular pode fazer tudo o que a lei não proíba, na verdade, nós temos aqui nesse princípio a consagração da liberdade de ação, que nós chamamos de autonomia também. Liberdade de ação. Ou seja, o particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Agora, cuidado! Enquanto que para o particular essa é a ideia, a administração pública na qual você vai trabalhar não é assim. A administração pública somente, vou colocar assim, ó, é uma máxima, somente pode fazer o que a lei autoriza. Note, aqui a ideia não é de liberdade, mas a ideia aqui é de vinculação. Por isso que a gente estuda que os atos da administração têm presunção de legitimidade. Por quê? Presume-se que ela está fazendo o que a lei lhe autorizou. A ideia aqui é de vinculação. Outra questão importante, lei aqui tem sentido amplo. Como assim, Wellington, sentido amplo? Ora, não é somente a lei que pode obrigar, criar condutas positivas ou negativas. Existem outros atos que decorrem da lei ou que também estão no mesmo nível da lei que também podem obrigar. Quer um exemplo? Medida provisória. Embora não seja uma lei, tem força de lei. A medida provisória, ela também pode obrigar, né? Pode também criar obrigações de fazer ou de não fazer. Tudo bem? Que mais? Existem determinados decretos que são editados em virtude da lei. E esses decretos também criam, em virtude da lei, eles também trazem comportamentos negativos ou positivos. Cuidado, o decreto, ele é um ato infralegal. Ele não cria direitos, não cria deveres em virtude do princípio da legalidade. Mas ele pode detalhar comandos legais e a gente também vai ter que obedecê-los. Então, embora o decreto seja um decreto, por exemplo, regulamentar, ele é um ato infralegal e ele deve obediência à lei. Ele não vai criar direito novo, mas ele detalha o conteúdo da lei e esse detalhamento ele é de observância obrigatória. E aí a gente tem outros atos, por exemplo,
Os órgãos administrativos que exercem poder de polícia muitas vezes editam regulamentos, portarias com fundamento na lei e nós temos também que obedecer, que observar. Tudo bem? Então, fica atento com esse detalhamento. Princípio da igualdade voltado ao particular. Agora, nós também, como eu disse, podemos aqui falar de uma reserva legal penal, legalidade penal, também por alguns chamado de reserva legal penal. O artigo 5º, inciso 39, diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Note que não há crime sem lei, não há pena sem lei. É por isso que nós chamamos de reserva legal. Crime e pena necessariamente têm de ser tratados por lei. E aqui vale a pena destacar o artigo 22, inciso 1º, que diz que compete à União privativamente legislar sobre direito penal. Quem legisla sobre direito penal de forma privativa é a União. Também podemos citar o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B. Vou colocar aqui, ó. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B de bola. Por quê? A medida provisória não pode tratar de direito penal, de processo penal, de processo civil, o que confirma a chamada reserva legal penal. Não confunda legalidade com reserva legal. Legalidade significa que todas as condutas humanas estão subordinadas à lei. Já a reserva legal significa que algumas matérias necessariamente precisam ser regulamentadas por meio de lei e não se admite outros atos normativos. Então, crime é um ótimo exemplo. Crimes e penas, né, têm de ser necessariamente regulamentados em lei. E quem é que tem a competência para legislar em matéria penal? É a União e não se admite medida provisória. Tudo bem? Então, temos essa ideia. Agora, questão interessante, ó. O princípio da legalidade penal, ele diz, não há crime sem lei anterior. Aqui nós temos o princípio da anterioridade penal. Por quê? A lei, ela precisa existir antes da prática do crime. Veja, não apenas sem prévia, nota, prévia cominação legal. Então, a lei que define um tipo penal tem que existir antes da conduta, para que a gente possa dizer que a pessoa cometeu um crime. É por isso que o inciso 40 vem e diz assim: a lei penal não retroagirá. Ora, está dizendo, sabe o quê? Que a lei penal é para frente. Wellington, como assim para frente? Tá bom, juridicamente vamos dizer que ela é prospectiva. A lei penal, em regra, não é feita para o passado, ela é feita para o futuro, daqui para frente. Agora, se a lei penal beneficia o réu, aí ela vai retroagir. Então, quer dizer que a lei penal pode retroagir para o quê? Para beneficiar. Beneficiar o réu. A lei penal pode retroagir para beneficiar o réu. Quer dizer, então, que uma lei penal nova que seja mais grave, ela não pode retroagir para prejudicar uma situação anterior. A lei penal mais gravosa, ela é irretroativa. Agora, cuidado, existem crimes, né, que são, por exemplo, crimes continuados ou crimes permanentes. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar um crime permanente. Um crime cuja execução se prolonga no tempo ou um crime continuado. Esse crime, ele está acontecendo, ó. Percebeu? Então vamos imaginar que a pessoa começa aqui a executar um crime com base na lei A, que prevê pena de 10 anos. Tudo bem? E enquanto ele ainda está executando o crime,
sai uma lei B que prevê pena de 20 anos. Eu pergunto, essa lei B pode se aplicar a esse crime que ainda está acontecendo? Resposta: sim. Aqui não há violação à ideia de retroatividade da lei penal benéfica. Por quê? Porque o crime está acontecendo, percebeu? O crime está ainda acontecendo. Um crime, né, de posse de drogas, um crime de cárcere privado, enfim. Então, fica atento com essa ideia. A lei penal nova, em regra, é para frente, é prospectiva. Entretanto, se ela é mais benéfica, ela pode alcançar fatos passados, excluindo o próprio crime, é chamada de abolício crime, diz que abolir o crime, ou também reduzir pena, ou trazer benefícios que a lei anterior não trazia. Enfim, se ela é benéfica, ela vai retroagir. Tudo bem? Então, tá aí, questão importante da legalidade penal. Temos a legalidade administrativa, que eu já destaquei. A administração pública somente poderá fazer aquilo que a lei autorize ou determine. Lembra a ideia que é de vinculação. Isso está previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. E também posso citar a legalidade tributária, que está previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição, que diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos estados, ao DF e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. É claro que existem exceções constitucionais, alguns tributos que têm caráter parafiscal, que podem, né, ter, por exemplo, a sua alíquota alterada. A gente vê isso muito na questão, por exemplo, do IPI, né, que tem a sua alíquota, às vezes, alterada por meio de um decreto. Muito bem, continua comigo. Aqui, uma questão interessante sobre legalidade e reserva legal. Como eu disse, diferencie. Todas as condutas humanas devem observar a lei. Isso é o Estado democrático, é o império da lei, Estado de direito democrático. Agora, o que é reserva legal? Reserva legal significa que determinadas matérias somente poderão ser regulamentadas por meio de lei. Veja, a gente fala também de reserva jurisdicional ou reserva de jurisdição. Por exemplo, quem pode determinar uma interceptação telefônica? Somente o Poder Judiciário. Quer dizer, então, que determinar interceptação telefônica é um ato que somente pode ser praticado pelo Judiciário. Aí, a reserva legal, por sua vez, significa o quê? Que algumas matérias constitucionais, quando forem regulamentadas, necessariamente terão de ser regulamentadas por lei. E aí eu te dei um exemplo clássico que é do direito penal. Crime e pena têm que ser tratados por lei. A doutrina diferencia a reserva legal em simples e qualificada. E qual é a diferença básica? É o seguinte, ó, o que é reserva legal? Determinadas matérias têm que ser regulamentadas somente por lei. Então não vale medida provisória, não vale decreto, não vale outra espécie. Tem que ser a lei. Tudo bem? E o que é uma reserva legal simples? Reserva legal simples é simples, né? É o quê? Determinada matéria tem que ser tratada por lei. Ponto. O Constituinte não define os parâmetros, o conteúdo que essa lei deve regulamentar. Quando o Constituinte simplesmente fala assim, ó, determinada matéria tem que ser tratada em lei, ponto. Dizemos que aí há uma reserva legal simples. Agora, quando o Constituinte, além de exigir lei, ele já estabelece o conteúdo, o parâmetro, já estabelece limites para essa lei, a gente diz que há uma reserva legal qualificada. Deixa eu te mostrar dois exemplos. Olha só. Um exemplo de reserva legal simples. O artigo 5º, inciso 58, diz assim: o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo hipóteses previstas em lei. Então, peraí, se eu tenho meu documento civil de identificação, regra, eu não vou ser submetido à identificação criminal. Entretanto, a lei pode trazer exceções a isso. Ponto. Veja que ele não diz o que essa lei tem que tratar. Ele só fala, salvo exceções legais. Então,
há aqui a liberdade de conformação. O legislador vai estabelecer as exceções. Agora, olha o artigo 5º, inciso 12, que é uma hipótese de reserva legal qualificada. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Salvo no último caso, veja, salvo no caso de comunicação telefônica, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, peraí, a lei vai ter que regulamentar a quebra do sigilo da comunicação telefônica, ou seja, a interceptação telefônica. A lei vai estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, nesse caso, a lei já tem um conteúdo definido pela própria Constituição. Percebeu que a lei aqui, por exemplo, a Constituição já está dizendo, legislador, quando você for regulamentar isso aqui, essa lei somente poderá autorizar a interceptação telefônica para investigação de crime ou instruir processo penal. Então, não vem autorizar a interceptação telefônica em processo civil ou processo administrativo. Isso vai ser inconstitucional. Ou seja, já estabeleceu uma limitação nessa regulamentação legal. Tudo bem? Então, não confunda reserva legal simples, que é aquela em que simplesmente se define que a matéria deva ser tratada por lei, da reserva legal qualificada, que é aquela que, além de exigir a lei, também há uma definição do próprio conteúdo dessa lei, do próprio parâmetro dessa lei. Fechou? Lembrando, qualquer dúvida, Wellington, fiquei com dúvida e tal, porque é muita informação, eu sei. É só me chamar lá no fórum de dúvidas, fechou? Tamo junto. Sempre tô estudando, puxa vida, isso aqui tá meio complicado, não tô entendendo, tô precisando aqui de uma mensagem de ânimo, manda mensagem para mim lá. Me chama lá, Wellington, me ajuda aí, cara, tô precisando aqui. Eu tô do seu lado, fechou? Vamos lá. Então vamos caminhar. Agora nós vamos analisar o direito fundamental à liberdade. Aqui nós vamos fazer uma análise sistemática de diversos dispositivos do artigo 5º que cuidam da liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de crença e de consciência, liberdade de profissão, liberdade de locomoção, liberdade de associação, de reunião, enfim. Vamos fazer uma abordagem bem sistemática, bem ampla e com comentários pontuais em cima dessa temática. Então, olha só, nós vamos dar uma passada aqui na liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, de crença e de culto, de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, liberdade de informação, de profissão, locomoção, reunião e associação. Basicamente, aqui, só para que você já tenha, um norte, você pode estudar o artigo 5º do inciso 4º até o inciso número 21. Do inciso 4º ao inciso 21, você vai encontrar essa temática de que vamos tratar agora. Beleza? Vamos caminhar? Bora começar com algumas liberdades aqui, que são as liberdades de manifestação do pensamento, de expressão, de crença e de culto, de atividade intelectual, artística, científica, de comunicação e de informação. Coloco aqui diversos dispositivos, diversos dispositivos. Vamos lá. Olha só. Eu começo aqui com a ideia do pluralismo político como fundamento da liberdade de expressão. O que é isso? Olha só. O artigo 1º, inciso 5º da Constituição diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o pluralismo político. Olha só, o pluralismo político é exatamente a permissão constitucional para assegurar a pluralidade ideológica. Como assim? A pluralidade de ideias. Pessoas que vão ter ideias totalmente diferentes e que todas são aceitas e devem ser respeitadas. Isso no campo político. Por exemplo, existem muitos partidos políticos, é o pluripartidarismo. O pluripartidarismo decorre do pluralismo político, não é? Porque cada um vai ter a sua ideologia. Também temos muitas associações, sindicatos,
igrejas, entidades de classe, tudo isso decorre do pluralismo político. Então, o fundamento para a manifestação de expressão jornalística, manifestação do pensamento, o fundamento inicial é o pluralismo político, que não se resume a pluralismo partidário. Como eu disse, envolve crenças, associações, sindicatos, igrejas, partidos políticos também, por que não? Mas veja que o sentido é amplo. A Constituição Federal começa no artigo 5º, inciso 4º, e diz que é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. Não custa nada destacar isso, já foi cobrado muitas vezes em prova. O anonimato, ele é vedado por quê? Porque a pessoa, quando manifesta seu pensamento, é possível que ela viole a imagem, a honra, né? Viole interesse de outras pessoas. E essas outras pessoas terão o direito de resposta, além da possibilidade de pleitear uma indenização por dano moral, material ou dano à imagem, ou tudo junto, se for o caso. Então, a vedação ao anonimato é uma limitação à manifestação do pensamento. A manifestação do pensamento é livre, mas não é absoluta. Ela é sujeita a limites, ela é sujeita a restrições, ela é sujeita a parâmetros. Até mesmo porque eu não posso usar a minha liberdade de manifestação do pensamento para cometer crimes. Por exemplo, crimes de calúnia, de injúria, de difamação, incitação ao ódio, racismo, injúria racial, nada disso. Eu não posso alegar a minha liberdade de manifestação do pensamento para cometer crime. Veja, o Supremo entende que os direitos fundamentais não podem ser usados como manto protetor, como escudo da prática de crimes. Então, a minha manifestação do pensamento encontra limites. Além da ideia de vedação do anonimato, como eu disse, eu não posso cometer crimes de racismo, de difamação, injúria, calúnia. Eu vou ser responsabilizado se fizer isso. Tudo bem? Então, é livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. E aí, a Constituição assegura o direito de resposta, e esse direito de resposta precisa ser proporcional ao agravo. Além de responder, a pessoa pode também pleitear a indenização por dano material, né, patrimônio, prejuízo patrimonial, dano moral, né, que é o que a pessoa pensa sobre si, né, dano moral ou dano à imagem, né? E aqui seria o dano que como a imagem da pessoa agora vai ficar perante terceiros, né? Então é possível pedir indenização por essas três ideias, separada ou cumulativamente. Uma questão interessante acerca do anonimato. Cuidado, a regra é essa, né? A pessoa manifestou seu pensamento, ela tem que se identificar. Agora, olha que questão interessante que o Supremo enfrentou. A autoridade policial recebe uma denúncia anônima da prática de crime. A pergunta é, com base em uma denúncia anônima, a autoridade policial já pode instaurar um inquérito policial, ir lá prender as pessoas e tal, fazer tudo isso? Resposta, não. Não pode. Não pode. Agora, será que porque é uma denúncia anônima também ela não vai fazer nada? Veja, eu estou dando os extremos, o 8 e o 80. Nenhuma das duas. O que o Supremo entende? Que diante de uma denúncia anônima, por exemplo, de prática de crime, a autoridade policial com discrição, ela vai verificar realmente se aquilo tem procedência ou não. Então, na rua tal, tem indícios da prática de tráfico de droga. Um exemplo. A autoridade policial, com discrição, vai lá, vai fazer investigações preliminares e, se ela realmente constatar, né, que há uma prática ali ilícita, uma prática de crime ali, aí a autoridade policial, tomando ciência agora, ela chama para si a responsabilidade e, se for o caso, instaura o inquérito policial e dá andamento. Percebeu que é possível, com base em denúncia anônima, tomar esses procedimentos preliminares. Não pode ficar totalmente omissa e também não pode devassar a vida das pessoas com base em denúncia anônima, porque pode ser uma denúncia caluniosa, pode ser uma mentira, né? Uma falsa comunicação de crime, por exemplo. Tudo bem? Então fica atento com isso, tá certo? Então vamos lá. Detalhe, o direito de resposta tem que ser proporcional ao agravo. Então, por exemplo, se eu faço
para você, ó, eu fiz uma agressão a você, uma agressão verbal e individual. Cheguei até você e falei assim, ó, você é isso, isso, tal, tal. Você se sentiu mal. Então você pode usar o direito de resposta? Claro. Como que você vai usar? Você vai colocar lá na página do Facebook a resposta? Você vai colocar lá na primeira capa do jornal a resposta? Não. Se eu fiz uma agressão a você verbal individual, qual é a resposta proporcional? Verbal individual. Agora vamos imaginar que eu fiz uma agressão a você no horário nobre lá da novela tal, que eu nem sei qual é porque eu não assisto esse negócio. Agora, como é que é a sua resposta? Do mesmo jeito, proporcional, no horário nobre, com o mesmo tamanho, com o mesmo tempo, a mesma ideia, tá certo? Fica atento com isso e vamos caminhar. Uma notinha jurisprudencial, ó. O direito à livre manifestação do pensamento compreende, ó, o direito de crítica, o direito de protesto, o direito de discordância e também de livre circulação de ideias. Então, tudo isso está inserido na livre manifestação do pensamento. O que mais? O direito fundamental da liberdade de expressão, não destaca, não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode se constituir em salvaguarda de conduta ilícita, como sucede com os delitos contra a honra, que é aquilo que eu comentei, ó. Não é porque eu tenho a livre manifestação do pensamento que eu estou autorizado a fazer difamações, injúrias, calúnias, práticas discriminatórias, racistas, discursos do ódio, nada disso. Se eu fizer isso, eu vou ser responsabilizado, civil e penalmente. Tudo bem? Fica atento com isso. Continua comigo. Editais de concurso público não podem estabelecer restrições a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Olha que interessante. A opção pela tatuagem relacionar-se-ia diretamente com liberdades de manifestação do pensamento e de expressão. Olha que decisão interessante, porque muitos candidatos, principalmente em concursos na área policial, estavam sendo excluídos do certame em virtude de tatuagem. E aí isso foi sendo divergentemente julgado, porque alguns tribunais aceitavam, outros tribunais diziam que não podia excluir. Estava um negócio complicado, muita controvérsia. Foi parar no Supremo e o Supremo pacificou. Regra: não pode excluir candidato simplesmente porque tem tatuagem. Não pode. Aí será analisado em cada caso, as situações que fujam dessa regra. E o Supremo entendeu que aqueles que usam tatuagens, na verdade, é uma forma de manifestação do pensamento e de expressão. Percebeu que questão interessante? Outra questão muito importante para a prova. É inconstitucional proibir manifestações e debate público acerca da descriminalização ou legalização do uso de droga ou qualquer substância que leve o ser humano ao entorpecimento. Aqui a discussão foi sobre a conhecida Marcha da Maconha. O pessoal chegou para o Estado e falou assim: olha, nós queremos fazer uma marcha defendendo a legalização da maconha. O Estado falou: não vai fazer. E aí isso foi uma discussão, foi parar no Supremo e o Supremo entendeu que é uma forma de manifestação do pensamento. Criou alguns condicionamentos quanto à questão de crianças e adolescentes que não poderiam participar, não poderiam portar drogas, não poderiam utilizar, enfim, colocou alguns parâmetros, mas disse: é inconstitucional proibir esses tipos de debates públicos acerca de descriminalização, de uso de drogas, do aborto. Então o Supremo entendeu que é possível esse debate público porque faz parte da livre manifestação do pensamento. Tudo bem? Continua comigo. Agora vamos entrar na liberdade de crença e de consciência. Veja que o Estado brasileiro, vou anotar aqui, artigo 19, inciso 1,
o Estado brasileiro é um Estado que? Laico. E o que é um Estado laico? É um Estado que não tem religião oficial. É um Estado que não define, não determina a religião que nós devamos ter. Ora, se o Estado não determina, pelo princípio da legalidade, e lembra a ideia de liberdade de ação? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se não há definição, eu posso ter a religião que quiser ou não ter religião alguma. Eu posso decidir, eu sou evangélico. Você pode falar assim, Wellington, mas eu sou católico. O outro fala, eu sou budista. O outro, eu sou agnóstico. O outro, eu sou ateu. Tá tudo certo. Cada um pode decidir. É a liberdade positiva e negativa, ter ou não. Tudo bem? Já que o Estado não define, então qual é a regra? Eu tenho a liberdade de crença e de consciência. E aí o que eu tenho? É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então eu posso ter a consciência ou crença que quiser, e isso é inviolável, é um direito. E sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, olha só, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Detalhe importante, a Constituição Federal, né, em reforço a essa proteção, lá no artigo 150, inciso 6, 150, inciso 6, a linha B de bola, a Constituição traz a imunidade, né, de impostos, né, a imunidade de impostos sobre templos de qualquer culto. Aqui nós temos, a imunidade tributária, né, imunidade tributária de templos de qualquer culto. Beleza? Que é uma forma de reforçar essa garantia constitucional da liberdade de crença e de consciência. Temos também, assegura-se nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares, destaca, de internação coletiva. Então, por exemplo, as pessoas que estão em um hospital, as pessoas que estão em um quartel, as pessoas que estão em um presídio, elas têm o direito de receber esse apoio espiritual, vamos dizer assim, essa assistência religiosa. E aí a gente sabe, existem as pessoas, os capelães, por exemplo, né, nos quartéis, existem nos presídios os pastores, os padres, as pessoas que vão visitar, né, ali os internos, as pessoas que vão aos hospitais. Isso é um direito assegurado pela Constituição Federal. Tá certo? Próxima aula, continuamos juntos.